Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus por mais um Tadel. A alegria de estar na presença de Deus nesse momento. Agradecemos a tudo que Deus tem feito, que Deus tem abençoado, tem colocado grandes maravilhas na nossa vida nesse tempo de hoje. Que a paz do Senhor esteja com você, meu amado, que nos assiste. Em cada canto, seja liberado a tua bênção, seja liberado sobre a tua vida um líder de excelência. Venhamos mais uma noite de Tadel. Tivemos aí um culto abençoado, cheio da palavra de Deus. E que nós sejamos um no corpo de Cristo nesse momento tão difícil que o mundo está passando. Mas a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece e que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então que neste momento nós possamos adorar o Senhor Jesus, vamos glorificar Ele, deixa que esse louvor invada a sua casa, invada o seu coração e que esse louvor venha falar no íntimo da sua alma para que Ele seja liberado o agir de Deus na sua vida. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Se você é habitação
deixamos ela pra você. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Vamos continuar aqui com a palavra do Senhor. E o que Deus tem feito nesse tempo de pandemia na sua vida, meu querido. Eu dei um tema para essa ministração que se chama assim: você é um líder que guarda a arca de Deus ou você cuida da arca? O que você está fazendo com a arca do Senhor, né, nesse momento tão difícil? Você guardou a sua arca ou você está cuidando dela? Vamos falar de duas pessoas, dois personagens da Bíblia muito interessante, que vai falar sobre a questão acerca da Arca da Aliança que foi guardada. Vamos chamar esses dois personagens como líder de célula. O que você está fazendo com a sua célula no tempo de hoje? Ou seja, você guardou a sua célula ou você continuou a cuidar da sua célula? Vamos falar sobre a questão, meus queridos, nessa noite, sobre a posição de Abinadab. Abinadab era o irmão de Davi. A gente vai falar sobre a questão de como foi guardada a Arca da Aliança na casa de Obed-edom. Mas que muita gente não sabe é como foi chegar essa arca na casa de Abinadab. Então, vamos falar um pouco aqui. Os filisteus, eles pelejaram contra o povo de Israel, o Filho de Deus, que está lá em 1 Samuel capítulo 5. Então, o que é que o povo de Israel vai? Ataca os filisteus ganharam o povo de Deus, o povo de Israel, pegaram a arca da aliança e levaram para o seu exército. E chegando lá, o que é que eles fazem? Eles pegam a arca da aliança, colocam no santuário do Deus chamado Dagon. E o que acontece? Que está lá em 1 Samuel capítulo 5. Quando eles depositam a arca da aliança nesse santuário, o que acontece? A estátua do Deus Dagon dele está caída. O que eles fazem? Levantam, fica de pé de novo, e quando eles vão de madrugada ou cedo pela manhã, o Deus dele está sem a cabeça e sem os braços. Já no capítulo 6 de 1 Samuel, vai falar de quanto a arca do Senhor. Olha só o interessante. Quando essa arca da aliança é capturada pelos filisteus, é levada para o santuário de Deus Dagon. Então o que acontece? Acontece inúmeras coisas com essa arca lá no povo dos filisteus. O que estava acontecendo? Estava tendo úrsula através da arca da aliança. Estava causando um mal que só no povo dos filisteus. E o que os filisteus entendem? Tipo assim, eles pensaram: eu estou com essa arca aqui do Deus de Israel e está fazendo o maior mal para nós. O que eles fazem? Olha só o entendimento do povo dos filisteus. Ele pega a arca da aliança, devolve a arca da aliança, mas ele não devolve simplesmente para entregar, ele não entrega simplesmente a arca da aliança. O que eles fazem? Ele prepara todo um jeito, prepara um carro novo como nunca foi usado, pega bois, pega novilho, coloca tudo e manda a arca da aliança. E no caminho, vai alguns soldados dos filisteus caminhando, seguindo o carro o carro que levava a arca da aliança. E chegando lá, no final do capítulo 6 de 1 Samuel, Deus causa um maior morticínio ali no povo de Israel, porque em vez de eles pegarem a arca da aliança, levarem para Davi, não, eles abrem a arca da aliança e observam. E acontece ali várias mortes.
Então a questão é, queridos, que o povo filisteu, eles entendem que a Arca da Aliança, ela é bem responsável para aqueles que usam. A Arca da Aliança é poderosa para ser usada. Então o que eu quero colocar hoje, quando a Arca da Aliança, já ali no capítulo 7, que vai falar sobre quando a Arca da Aliança chega na casa de Abinadab, e essa Arca da Aliança, meus queridos, ele passa mais ou menos 20 anos na casa de Abinadab. E o que eu quero colocar para vocês, o que você fez nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena? O que você fez com a Arca da Aliança? O que você fez com a sua célula? Você guardou a sua célula? Você não regou a sua célula? Pensa comigo aqui no seguinte: a Arca da Aliança chega na casa de Abinadab. Abinadab não dá nenhuma importância a essa arca. Tipo assim, a arca chega, ele diz assim: coloca em qualquer lugar. Ou então pega essa Arca da Aliança, coloca ali no canto. Abinadab está fazendo uma desfeita para aquilo que era mais sagrado. Então, meu querido, eu quero colocar para vocês aqui, se a célula, ela está sendo sagrada para você, porque a Arca da Aliança, ela carregava as coisas, a presença de Deus. Então, se você tem uma célula, a Arca da Aliança está na sua casa, e a presença de Deus está na sua casa. Então, o pensamento de Abinadab era que aquela arca estava ali por estar, não estava fazendo nenhum tipo de situação para que viesse a interromper. Então Abinadab ficou colocando a Arca da Aliança do Senhor como coisas naturais. Aí abram a palavra, sigam a palavra em 1 Crônicas capítulo 13, versículo 7, que vai dizer que quando a arca chega na casa de Abinadab e quando ela sai da casa de Abinadab. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 7. Primeira Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Diz assim: e levaram a arca de Deus sobre um carro da casa de Abinadab. Então, queridos, aquela arca que estava na casa de Abinadab já não estava fazendo maior efeito. As coisas de Deus para Abinadab estavam sendo algo natural, não estava sendo mais sobrenatural guardar a arca. Às vezes nós pegamos a célula, querido, e fazemos dela algo natural, em vez da gente fazer o sobrenatural. E o que você tem feito para quando passar toda essa pandemia, tudo isso que está sendo interrompido hoje pelo coronavírus, o que você está fazendo para a sua célula voltar bombando nesse momento? Você tem ligado para os seus membros da sua célula? Você faz chamada de vídeo? Você dá uma ligada, manda uma mensagem? Ou você está guardando a sua célula para quando voltar de novo e você começar a dizer: não, agora eu vou começar? O tempo, queridos, é esse, o tempo é agora. Era esse tempo que Deus estava testando a gente. Você cuidou dos seus membros, você regou os seus membros com oração, ligou para ele lançando uma palavra de fé e coragem. Você está preparado mesmo para quando essa pandemia sair, você correr para a sua célula, abrir a sua célula, evangelizar, ganhar as pessoas, sair mesmo como um devorador pegando essas pessoas para a tua célula? Será que você está pensando em fazer isso? Porque esse é o momento de preparação.
Deus deu um momento de preparação para conosco, para que nós possamos ser preparados nessa pandemia. Ler a palavra, orar, buscar a Deus com estratégia para a nossa célula. Ou você está fazendo como Abinadab, está pegando a sua arca que Deus te deu de tão importante e está guardando ela. Amém? Então, queridos, preste atenção no que você está fazendo com a sua célula. Eu estou falando de célula de líder ungido, que já tem a sua célula há um bom tempo. Talvez a sua célula não multiplicou, e agora esse é o tempo que Deus está te dando para que você vá adiante, busque pessoas e multiplique a sua célula. É interessante, queridos, porque a Arca da Aliança, ela diz que ela andava a presença de Deus. A presença de Deus estava aonde estava a Arca da Aliança. Então, quando você foi ungido aqui no altar, você levou a Arca da Aliança para casa. Só que se você não cuidar da Arca da Aliança, mostrar que aquela Arca da Aliança é o sobrenatural, mostrar que aquela Arca da Aliança é a presença de Deus, você vai tratar isso naturalmente. É interessante porque quando o povo de Israel, eles pedem pão, Deus dá toda manhã um maná, e aquilo para ele estava virando o quê? O natural de Deus. E Deus não trabalha no natural, Deus trabalha no sobrenatural. Então, aquilo já fazia parte do convívio dele. Só que a gente precisa discernir isso, o que vem de Deus e o que nasce nesse mundo. Então, a célula, meu querido líder, veio para você tomar conta e não guardar. Amém? Então, você deve pegar essa Arca da Aliança, trazer para fora, limpa, prepara tudo, para quando isso passar, querido, você colocar a sua célula em ação de novo, colocar a sua célula para se movimentar, trazer a sua célula para crescer. Você não é mais um Abinadab, você vai se tornar um Obed-Edom. Aleluia. Então, queridos, não devemos fazer da nossa célula uma coisa simples, uma coisa natural. Deus te deu essa célula para te guardar, Deus te deu essa célula para te multiplicar. Não é esse tempo de pandemia que vai parar a gente, meus queridos. O Evangelho do Senhor não para, o Evangelho do Senhor é imparável, ele não tem barreiras, querido. Temos aí, graças a Deus, um meio de comunicação tão bom para a gente ministrar o Evangelho, de fazer as células. Deus, assim como vem a interrupção do mundo para que o Evangelho pare de ser propagado, Deus vem logo com escape. Tivemos aí vários aplicativos sendo testados para pregar o Evangelho, célula que não pararam, líderes de excelência que estão colocados diante dessa igreja, que não pararam a sua célula, que estão ligando para os seus membros, estão colocando palavra de fé no coração deles, que não é essa pandemia que vai atrapalhar o Evangelho de Jesus Cristo, não é essa pandemia, não é o problema de hoje que vai atrapalhar o crescimento da igreja de Cristo. Pelo contrário, queridos, pegue a sua célula, comece a movimentar, ligue para aqueles membros que faz tempo que não dão um oi no grupo da célula, que não dão um oi no grupo do setor. Procure eles, abrace a sua célula. Não viva mais o sobrenatural de Deus, não viva mais no natural, viva o sobrenatural de Deus. Deus traz novidade todo dia, queridos. Traz todo dia. Se você pedir estratégia para você fazer a célula no tempo de hoje, você vai fazer a sua célula. Amém? Você é um líder mais que vencedor, você é um líder ganhador de almas, você é um líder que multiplica. 2020 não acabou não, querido. 2020 é o ano da conquista. Se você ainda não conquistou, há tempo de conquistar. Hoje Deus está falando para você, querido, você não vai deixar de ser um Abinadab, você vai ser agora um Obed-Edom. Você não vai mais guardar a Arca da Aliança de Deus, deixar guardada,
Pelo contrário, você vai trazer para fora. E a Bíblia diz que nada aconteceu na casa de Abinadab. Não diz que teve bênção, não diz que a família foi abençoada. A arca passou ali, queridos, na casa de Abinadab quase 20 anos. 20 anos. E nada aconteceu. Pelo contrário, queridos, foi lamentações na terra de Israel. E é isso que você tem que mostrar, pegar a sua célula, colocar para todo mundo ver que você é um líder de excelência. A questão é, querido, qual era a diferença de Abinadab para Obed-edom? Qual era a diferença desses dois líderes de ganhar uma célula e não fazer conforme a vontade de Deus? Primeiro, Abinadab pega a arca e guarda. Segundo, que Obed-edom pega a arca e eu creio que ele coloca onde? No lugar melhor da sua casa, aonde quem pudesse entrar olhasse, aqui há a presença de Deus. Então o que você está fazendo hoje para que as pessoas vejam que ali na sua casa tem uma célula? O que você está fazendo hoje para que as pessoas vejam que Deus habita na tua casa? Amém? Abinadab não cuidava da sua célula, Abinadab não cuidava da sua arca. Abinadab fazia, eu creio que ele fez a arca como um instrumento qualquer, mas não. Um líder como Obed-edom, ele cuida da sua casa, ele zela. Em outras palavras, querido, olha o que um Obed-edom faz: ele liga para as pessoas e lança uma palavra de fé para os seus membros e diz que logo, logo isso vai passar e juntos estaremos com a célula de novo. Amém? Então, queridos, a igreja já está recebendo, o povo, uma quantia, para que nós venhamos a adorar o Senhor em unidade. E você, o que você está fazendo para voltar para a igreja, de trazer a sua célula de novo para a igreja? O que você está fazendo? Você está sendo o que? Um Abinadab que está guardando as promessas de Deus, está retardando o seu chamado? Ou você está sendo um Obed-edom que passou 3 meses, queridos, 3 meses, e a Bíblia diz que ele foi abençoado e toda a sua família também. Então, não deixe colocar na sua mente assim, não, quando isso passar, eu vou vir com tudo para a igreja. Não, quando isso passar, eu vou fazer a minha célula. Não, queridos, esse é o momento de preparação. Se você é um líder de célula que parou a sua célula, ore a Deus, comece a buscar. E você vai ver o quanto o Senhor vai te dar estratégia para que você venha ganhar essas pessoas de novo. Em nome de Jesus. Então, após essa pandemia, querido, faça uma célula mais gostosa, uma célula mais dinâmica, alegre. Coloque no seu coração, se a minha célula não vai ser mais a mesma, a minha célula vai vir com tudo, vai ganhar pessoas, vai consolidar, vai treinar, vai enviar. Não deixe que a circunstância venha lhe parar. E olha só o interessante, querido, quando você faz uma célula gostosa, prazerosa, você deposita todo o amor, todo o zelo na sua célula, sabe o que acontece? Ela vem a multiplicar rápido que você nem esperava. Foi assim que aconteceu com Obed-edom. Obed-edom, ele guardou a arca, cuidou da arca, foi abençoado e passou um tempo, Davi já foi pegar a arca. E é isso que vai acontecer com a tua célula, meu querido. Você vai zelar pela tua célula, vai orar pela tua célula, vai passar o tempo quando vê você está multiplicando outro líder de excelência. Amém? Então, queridos, é essa palavra que Deus tem para nós essa noite, para você deixar de ser um Abinadab, para que se torne um Obed-edom. Um Obed-edom que guarda. Não coloque
como a arca como peso, querido. Não coloque a célula como peso, dizer que não tem tempo. Tivemos aí 3 meses, um tempo de quarentena, assim, separado para nós, separado para nossa família. E aí você não ligou para os seus membros de célula, você não ligou para o seu discípulo, como é que ele está? Então, eu queria dizer, esse é o momento que a gente precisa mesmo estar atento aos nossos liderados, aos nossos discípulos, aos nossos membros. Aleluia. Então, queridos, olha só o que diz lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém, e fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom tudo quanto tinha, né? Então aqui a gente vê, queridos, que quanto mais você está guardando essa arca aí, nada vai fluir. Nada vai fluir. Então você precisa pegar a arca de Deus. Você precisa colocar a arca de Deus como o centro da sua família. Você precisa pegar a célula, se levantar, se erguer, para que você seja, querido, um líder de excelência. E para que não só você, mas toda a sua família venha a ser abençoada em nome de Jesus. Aleluia. Então, queridos, é o que a palavra de Deus nos diz hoje, né? E tem uma passagem tão linda, né, que você precisa colocar na sua célula, para dizer assim: até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é contigo, líder. O Senhor é contigo, discípulo. O Senhor é contigo, discipulador. Há um novo tempo para você ganhar pessoas. Há um novo tempo que chegou. Então guarde essa mensagem no seu coração, tá bom? Coloque aí, está em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7, né? Que você não precisa guardar a arca da aliança. Se você guardou, coloque ela para fora agora. Tire ela, arrume ela, prepare ela para que venha a grande colheita para a sua casa. Amém? Venha a sua casa ser abençoada, a sua família ser abençoada em nome de Jesus. Se você foi ungido líder neste lugar, queridos, se erga, se levante, porque tem pessoas precisando de ti, líder. Não seja mais um Abinadab, seja um Obed-edom. Aleluia. E a palavra diz, né, que tudo, querido, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Amém. Ser líder, querido, não é ter um fardo. Ser líder é dar continuidade naquilo que em amor primeiro. Jesus Cristo, ele não carregava, né, a obra de Deus como fardo. Pelo contrário, ele veio fazer aquilo que o Pai mandou. Então, quando você se torna um líder, ou você está sendo líder de treinamento, não coloque isso como um fardo na sua vida. Não coloque isso como um peso sobre a sua vida. Pelo contrário, querido, pense que você vai dar continuidade naquilo que Deus te separou para esses dias. Pensa que Deus está fazendo o melhor na sua vida para dar continuidade no Evangelho. E é uma verdade. Jesus precisa de ti, Jesus precisa de mim, Jesus precisa de nós. Porque sem nós a propagação do Evangelho não vai além. E as pessoas que precisam do Evangelho não vão ouvir, porque não tem quem pregue. Então Deus te levantou no tempo de hoje para ser um líder de célula, para ganhar as pessoas da tua casa, para ganhar os teus amigos. Aleluia. Então não leve a célula como fardo. Quanto tempo a sua célula parou? Começa a retornar. Pega o seu líder de setor, fale com ele,
diz assim: eu quero tomar a minha célula de novo, eu quero voltar com a minha célula. Chame seu líder, chame seu pastor e fala assim: eu quero que a minha célula seja ativada novamente, porque Jesus Cristo me amou, foi Ele que deu a vida por mim, e eu quero fazer aquilo que Ele me confiou. Eu quero tirar a minha arca que está no cantinho, apagada. Eu quero pegar a arca da aliança, colocar para me ganhar as pessoas, não somente para me receber as bênçãos do celestial, mas fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então, começa a ligar hoje para os teus liderados, começa a ligar hoje para os membros. Diz assim: olha, querido, eu vou começar a fazer a célula de novo, vou fazer a célula online até chegar o momento presencial. Começa a ligar para eles, mande uma palavra de fé sobre a vida deles, porque eles precisam de ti. Analise o nome da sua célula. Olha o nome da sua célula. Tenta raciocinar agora comigo, queridos. Quem foi que te deu o nome da célula? Por exemplo, a minha célula é Filho de Deus, e foi o próprio Senhor que me deu esse nome para mim e para minha esposa. E nós sabemos que quem chegava ali se tornava mesmo um filho de Deus. Então presta atenção no nome da sua célula. O que Deus te revelou é que até hoje esse nome não tomou a frente. Esse nome não se foi concretizado naquilo que Deus colocou sobre a tua vida. O que você está fazendo com aquilo que Deus te confiou? Qual é o nome da tua célula? Tenta colocar agora no papel e coloca assim: o nome da minha célula é Filhos de Deus. Coloca o nome da sua célula e escreve, e olhe bem para ela e fala assim: não, esse nome foi Deus que me deu. Então eu vou mais além daquilo que Deus me deu. O nome da tua célula vai fazer aquilo que Deus te deu. O nome da tua célula você tem que agarrar e levar mais adiante. Aleluia. Então, queridos, preste atenção no nome da sua célula. Traga de volta à existência aquilo que Deus te deu. Não deixe morrer, não deixe a arca da aliança ser colocada como um instrumento qualquer na tua casa. Se Deus te confiou a arca da aliança, foi porque Ele confia em ti. Se Deus te deu uma célula, porque Ele confia em ti. E lembra dos dons espirituais. Dons espirituais Deus tem derramado sobre cada líder de célula. Aleluia. Você tem um chamado. Às vezes você não sabe o que você pode ser dentro da igreja. Foi colocado numa ministração aqui passada. Às vezes nós estamos lá fora, sem Jesus Cristo, e nós não temos dom nenhum. Mas quando a gente vem para Cristo, Deus abre os nossos olhos e diz assim: você vai ser um levita, você vai ser um líder de célula. Então, se você chegou nessa igreja, Deus abriu os teus olhos para ser um líder de célula. Então agarre isso. Se você ainda não é líder, procure seu supervisor para ser um líder de célula. Se você já é um líder de célula, agarre isso com seu supervisor e vamos alcançar 100 células esse ano ainda. Ou então vamos esperar que mais ceifeiros venham, porque a seara é grande, queridos, e Deus nos separou para esse tempo que Deus nos reservou para esses últimos dias. Traga a arca da aliança, vê onde você colocou, analisa onde está essa arca da aliança. Será que você deixou ela escondidinha no canto, deixou ela paradinha, cobriu ela com pano para ninguém ver? E hoje Deus está te dizendo: traga essa arca de volta para fora. E como é que eu faço isso? Ligue para os seus membros de célula. Procure um aplicativo que tem, queridos, que você pode fazer a sua célula. Você pode fazer pela videochamada a sua célula. Aleluia. Então só depende de você querer ser o líder, que a tua célula não pare. Então Deus já te deu a força, Deus está te dando a estratégia essa noite para que a tua célula não pare.
Aleluia. Então, meus queridos, analisa. Faça isso na sua casa. Pegue um papel, pegue uma caneta, escreva o nome da sua célula. Coloque o tempo da sua célula que você fez, coloque aí no papel e diga assim: quantos membros tem a minha célula? E você vai colocando nome por nome. E depois, querido, você vai ligar num PV de cada um. Ligue para cada um e diga assim: meu querido, eu vou fazer a minha célula novamente. E eu sei que vai ser mais que tremenda a minha célula. Comece a ligar para cada um, queridos. Comece a fazer assim uma ligação de videochamada para você ver o rosto dele. Então essa é a estratégia que Deus está trazendo para nós essa noite. Para que você pegue essa arca, traga de volta. Para que o povo vê que ali há uma célula cultivada, uma célula abençoada, uma célula cheia do poder de Deus. Não guarde a arca, querido, pensando que ela vai surtir efeito. Vai ser igual abrir a Bíblia e deixar na estante no Salmo 91. Não vai surtir nada de efeito. Não adianta você colocar a célula lá que não vai surtir efeito. Agora comece a alimentar com oração, com louvor, com palavra de fé. Diga assim: a minha célula vai ser cheia. Meus queridos, certo dia eu estava na minha célula, eu e minha esposa, e deu o horário, e a célula estava vazia. Eu bati uma foto e disse assim: um dia essa célula vai ser cheia. E para a glória de Deus, a nossa célula encheu, a nossa célula multiplicou. Se declare sobre a sua célula, vai ter líder de excelência, vai multiplicar, vai crescer. Que ainda não pode fazer a célula presencial, mas pode fazer a célula online. Começa a ligar, querido, liga, escreve o nome de cada membro da sua célula, coloque o nome da sua célula e vê. Qual é o nome da sua célula? O nome da sua célula é profético. Coloca para agir esse nome. Se é leão da tribo de Judá, se é filho do príncipe, se é vale das bênçãos. Analisa o nome da sua célula que Deus te deu. Pega ela, começa a colocar, a gerar, começa a enfervecer, começa o nome da sua célula a correr rios de água vivas, e você vai ver como a sua célula vai ser mais que bênção. Faça isso que eu estou falando, querido. Coloca o nome da sua célula, coloca o nome dos membros, liga para cada um e começa a orar por cada um, para que a célula venha a ser ativada de novo, para que o reino de Deus cresça e a igreja cresça. Amém? Sabe o que eu entendi, queridos? Isso é muito importante. Às vezes a gente coloca assim: a igreja não está cheia por culpa do líder, e não é. O pastor Luiz, ele olha daqui, ele quer ver os supervisores. Verde, amarelo, azul. Tá, os supervisores? Beleza. Agora os supervisores vão olhar para o líder de célula. Os supervisores vão olhar assim para o líder de célula e vão dizer: não, os líderes de célula estão todos aqui. Aí o líder de célula vai olhar para os membros. Então uma coisa vai ligando a outra, querido. O líder de célula olhar e não ver os membros, o líder precisa de ir atrás. Se o líder de setor olhar e não ver o líder de célula, o líder de setor vai ter que ir atrás. Então cada um, queridos, vai ligando ao outro. Amém? Então que isso sirva para nós como um trem, que quando o maquinista segue em frente, todos os vagões começam a ir também. Então, que nós possamos nessa noite abrir a nossa casa de novo, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que a célula comece a fluir, a célula comece a andar. Não é dentro de tempos difíceis, queridos, que a manifestação da glória de Deus começa a agir. É num tempo difícil que o evangelho surge mais forte ainda. É num tempo difícil
que Deus traz a estratégia e temos várias ferramentas para que o Evangelho não seja anunciado. Várias estratégias para que o Evangelho seja anunciado. Lembra sempre, Abinadab passou 20 anos com a sua arca e nada fluiu. Mas quando Obed-Edom pega, passa 3 meses e começa a ser abençoada. Começa a dar valor na arca da aliança que está sobre a tua casa. E você vai ver o quanto Deus vai fluir, Deus vai manifestar a glória dele. E eu creio que praga nenhuma chegará na tua tenda, líder. Convida o teu povo aí, convida o povo para vir na igreja, porque a igreja já está abrindo as portas. E daqui a pouco, queridos, nós vamos estar com o Tadel presencial. Daqui a pouco nós vamos estar com a noite de glória presencial, como nós já estamos tendo o culto dia de sábado. Então, estamos tendo o culto dia de domingo. Então tudo está se normalizando. E eu creio que Deus está protegendo cada um de nós com todos os cuidados possíveis. Amém? Então fica a palavra de Deus no seu coração. Preste atenção aonde você colocou a arca da aliança, onde você colocou a sua célula, se ela está sendo um empecilho na sua casa ou se ela está sendo um instrumento que traz bênção, que traz prosperidade sobre a tua vida. Amém? Então fica a palavra de Deus sobre o seu coração. Fica na paz do Senhor, fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.